Recentemente, o IBGE divulgou uma pesquisa segundo a qual a população negra, isto é, preta ou parda, representa 55,8% da população brasileira. Um dado, porém, chamou a atenção e ganhou a mídia nacional. O de que, pela primeira vez na história, o número de estudantes negros nas universidades superou o de brancos, chegando a 50,3%. Mas como será que as pessoas diretamente envolvidas na causa da igualdade racial estão lendo este dado? Essa pesquisa tem muitas questões para que a gente possa verificar se o dado é fidedigno ou não. Ela está se lidando em cima de uma autodeclaração. A autodeclaração está sendo muito questionada, Brasil afora. Esse número provavelmente é fruto das políticas também de promoção, do acesso ao ensino público, mas muito em federais, regiões como o Norte e Nordeste, onde a maioria da população é negra. Tem a ver muito com o recorte de gênero mulheres. Agora, a nossa preocupação é, quando a universidade se abre mais, ela perde recursos, a gente tem uma concentração em algumas áreas que não tem tanto impacto no mundo econômico financeiro liberal, e a gente percebe também que saiu a matéria de 50% numa semana, na semana seguinte era recorde o número de mestres e doutores com empregos fora da sua área ou desempregados. Então a gente não pode, como em algum momento era quase que sinônimo de vaga garantida de emprego posterior, essa já não é uma realidade do Brasil, então a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma leitura precipitada do dado. A pesquisa também destacou a pouca representatividade política dos negros, número que se restringe ainda mais quando falamos de gênero. As vereadoras negras correspondem a apenas 5% de todos os edis brasileiros. Curiosamente, o número se repete em Araraquara. Dos 18 vereadores da atual legislatura, 5 se autodeclaram pretos ou pardos. E Tainara Faria é a única mulher negra, ou seja, 5,5%. O negro não é visto como indivíduo capaz de alcançar um cargo político. O negro e mulher ainda são completamente excluídos desse processo. Conforme a Justiça Eleitoral colocou alguns parâmetros para as mulheres concorrerem às eleições, nós fomos inseridas para concorrer, mas não impede a igualdade com outras pessoas. Então, por isso, reflete-se no resultado das eleições e também no número que concorre. Nós temos muito mais pessoas concorrendo, muito menos pessoas sendo eleitas e depois, nos espaços políticos, é difícil aprovar questões raciais, questões de gênero, por conta desse recorte. Os números do IBGE também apontam para um mercado de trabalho em desequilíbrio. Uma forma de tentar equalizar as condições de trabalho no serviço público é a atribuição de vagas reservadas para pessoas pretas ou pardas, procedimento adotado pela Prefeitura de Araraquara. De acordo com o Censo do Funcionalismo Público Municipal de 2019, a administração direta tem 6.228 servidores ativos, dos quais 1.384 são pretos ou pardos, ou seja, 22%. O Centro de Referência Afro participa do processo de seleção a fim de evitar fraudes. Nós temos que atender uma lei municipal, que é uma lei federal também, de 20% de pretos e pardos, que é a categoria negro, no serviço público. O nosso trabalho ele vem no bojo de algumas ações que vão sendo necessárias a partir da experiência da implementação dessas leis, e a gente chega e funciona principalmente no momento da banca de verificação. Então, a autodeclaração é o primeiro recurso e a banca vem atestar, sendo composta por uma pessoa da coordenadoria, que tem um entendimento mais específico da questão racial, da parte jurídica e administrativa da prefeitura. A verificação se faz necessária também nas universidades. No caso da Unesp de Araraquara, dos alunos regularmente matriculados em 2019, pretos e pardos são cerca de 20% dos estudantes da Faculdade de Ciências e Letras, 16% de Ciências Farmacêuticas e de Odontologia e 18% de Química. Porém, há alunos sob investigação da Unesp e do Ministério Público por suspeita de fraude do sistema de cotas. Muitos são aqueles que estão denunciados enquanto fraudadores do sistema. E nós temos um dado de que ao em torno de 1.000 pessoas foram denunciadas de 2014 até 2018. Então nós temos que fazer um levantamento desse dado. As comissões de averiguação estão trabalhando em torno disso. No ano retrasado já houve expulsões de 27 estudantes, não só do campus de Araraquara, mas da universidade como um todo. Então, em função de todo esse processo. O aumento da presença de estudantes negros nas universidades traz à tona outra questão: o preconceito racial que permeia o tecido social brasileiro.
Eu estou há 24 anos em Araraquara. Né? E você vê, de fato, o aumento da população preta e parda, e você vê o aumento de uma discussão em torno desta população. O que tem feito, enquanto um retrocesso, as manifestações de racismo crescente nos últimos 4, 5, 6 anos na universidade. Porque não se aceita a diversidade. E ela é importante. Né? Ela é importante para ditar uma nova maneira de pensar na universidade. Você acha que existe racismo dentro da universidade? Existe bastante. Infelizmente existe. Tem grupos, né, de discussão assim, só de alunos, e eu já ouvi relatos, né, que alguns alunos foram perseguidos tanto por alguns professores quanto por outros alunos dentro e fora da faculdade. O diretor da Faculdade de Ciências e Letras aponta outro problema enfrentado pelos alunos cotistas em geral. E fundamentalmente falta permanência. Não se trata apenas de você abrir as portas da universidade. É importante que se tenha condições para que a universidade mantenha essas pessoas no dia a dia, das dificuldades que se tem para alimentação, de moradia, de xerox, de questões psicológicas. Há um desafio muito grande ainda para a universidade. É isso que é uma luta, quer dizer, é uma luta constante, é uma luta que tem sido feita pelos alunos. Né? Me parece que esse é um desafio também que está na sociedade brasileira. Apesar das dificuldades, a experiência tem demonstrado que os alunos cotistas, se devidamente apoiados, colhem com vigor a oportunidade. Quando nós fizemos um levantamento em 2015 da medicina, da arquitetura, ou melhor dizendo, os 10 cursos mais concorridos da Unesp, por exemplo, e eu coordenei essa pesquisa, você tinha os cotistas. Tá? Então, quando você olha para os de arquitetura, pegar um exemplo de arquitetura lá em São José do Rio Preto, os 5 melhores eram cotistas. Quando você pega os de medicina, os 3 melhores eram cotistas. Para espanto da direção da faculdade, porque não acreditava nisso. Então, não é verdadeiro, por todas as pesquisas que já foram feitas nos Estados Unidos, e as pesquisas que foram feitas no Brasil, e as pesquisas que estão sendo feitas na Unesp, dizem a mesma coisa. Se os alunos cotistas, pretos e pardos, tiverem oportunidade de permanecerem na universidade, eles concluem o curso muito bem. Então, a universidade tem melhorado, ela não tem piorado.